E eu sou a Vanessa de Oliveira e hoje eu vim aqui numa conversa super franca e aberta com vocês para explicar sobre o verdadeiro poder da mulher, o verdadeiro poder feminino. Amiga linda, aquilo que te torna verdadeiramente poderosa não é o sapato que você usa, não é a roupa que você veste, não é uma unha pintada de vermelho. O verdadeiro poder seu não está no seu batom, não está na sua maquiagem, não. Existe um poder, amiga linda, que é um poder muito mais superior a qualquer outro tipo de poder. O poder mais poderoso que há não é o poder do dinheiro, não é o poder do sexo, não é o poder do status, nem é o poder do conhecimento. Veja bem, todos esses poderes que eu falei para você, beleza, fama, juventude, status, tudo isso você pode perder a qualquer momento. Lindona, o teu cabelo pode cair, o teu dinheiro pode acabar. A gente pode até ficar impotente, amiga linda. Só que se você descobrir em você esse verdadeiro poder, ele nunca sairá de você. Nunca. E o poder esse que eu falo para você é o poder sobre as tuas emoções e sobre aquilo que você pensa a teu próprio respeito. Há uma coisa que acontece comigo há muitos e muitos anos. Nem sempre foi assim. Mas não há um dia sequer, pelo menos há 17 anos na minha vida, em que eu levante de mal comigo. Eu desconheço isso. Não há um dia que eu tenha problema de autoestima. Eu já não sei mais o que é isso. Amiga linda, eu não me sinto desamada, eu não tenho medo de fracassar, eu não me sinto insuficiente, não. Eu levanto sim, às vezes braba com problemas na vida, às vezes braba com pessoas, querendo resolver coisas. Só que nada daquilo que me acontece interfere na maneira como eu me vejo no mundo. Eu estou convicta do meu lugar, convicta das minhas crenças, convicta daquilo que é verdadeiramente importante. E isso tem me conferido poder. Talvez você diga assim, mas Vanessa, eu não considero você uma mulher poderosa. Não tem problema. Eu sou poderosa para mim. E isso é o importante. E é isso que eu gostaria que vocês incorporassem dentro de você também. Porque se você pensar que para você ser uma mulher poderosa, você precisa que os outros validem você. Então, amiga, nós já temos aí algo que precisa ser mudado. Porque isso é um engano. Às vezes as mulheres me dizem, mas Van, tem que ter nascido com uma genética diferente, tem que ser uma pessoa especial, tem que ter alguma coisa de diferente. Não é qualquer pessoa que adquire isso. Não, amiga. A gente só precisa redescobrir isto que já existe dentro de nós. E não, nem sempre eu fui uma pessoa convicta de mim, uma pessoa com boa estima ou uma pessoa que acredita em mim. Amiga, eu acredito mais em mim do que em Deus. É a mais pura verdade. E eu vou aqui contar para vocês a experiência de vida que tive, o que aconteceu comigo para que eu chegasse nessas reflexões e para que eu adquirisse isso que eu chamo de peito de aço. Porque a verdade é que essa autoconfiança faz com que poucas coisas verdadeiramente me abalem. Ou seja, amiga, eu não estou suscetível a ruir. Eu posso chegar em qualquer lugar, com qualquer roupa, e eu vou me sentir bem. Eu posso receber olhares de desaprovação, e eu vou me sentir bem. Um homem pode não me aceitar,
mas isso não vai mudar aquilo que eu penso de mim. Como eu falei para vocês, nem sempre foi assim. Eu já tive muitos problemas com homens, muito problema com autoestima, muitos problemas na vida. E eu vou contar um pedaço da minha história, e não é por uma questão de me vitimizar ou fazer com que as pessoas fiquem com pena de mim, nada disso, até porque eu não gosto de vitimização. Mas eu uso isso como exemplo para que você consiga entender o processo, as coisas que acontecem. Eu era uma criança sem socialização, zero. Se você perguntar para mim quem era a minha melhor amiga, até os meus 17, 18 anos eu não tinha, porque eu era completamente isolada, tímida, eu não falava muito. Na verdade, eu chorava muito facilmente com qualquer coisa que as pessoas diziam para mim. Para ajudar, eu ia muito mal na escola. Tem aquele moço do YouTube, o Whindersson Nunes, sabe? Esses dias ele estava fazendo um vídeo e ele disse o seguinte: a pessoa para rodar na segunda série tem que ser muito burra. Eu falei, eu rodei na segunda série. Não rodei só na segunda, rodei na sexta também. E eu peguei recuperação, primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, rodando. Sétimo, oitava, nona, primeiro ano, segundo grau, segundo ano, segundo grau. Só no terceiro ano é que eu fui passar sem recuperação, porque eles estavam passando todo mundo mesmo, tinha tido um monte de greve, eles queriam desafogar. Ou seja, eu acreditava que eu era burra e eu tinha um rótulo, que era um rótulo familiar, um rótulo dos professores de a incapacitada. Tem pessoas que dizem, nossa, eu tenho uma saudade da minha infância. Eu não tenho saudade da minha infância. Não tenho nenhuma. Porque, além de tudo, eu tinha um pai que era extremamente autoritário, extremamente agressivo. Eu não sou nem do tempo do chinelo, é do tempo da cinta. Se aquilo que acontecia naquela época acontecesse hoje, era motivo de prisão. Ou seja, qual é a chance de uma mulher que passou por esse histórico vinha adquirir autoconfiança, vinha adquirir amor próprio e passar a crer que é capaz de estudar e de seguir em frente? Mas para deixar a coisa mais, um pouquinho só, mas pior, eu tinha os dentes muito tortos e aparelho era uma coisa cara, amiga. Hoje é barato, 100 pila você tá botando aparelho. Mas naquela época, manutenção de aparelho era um salário mínimo, a minha família não podia. Então, até os 16 anos, para ajudar tudo, eu me sentia completamente feia. Eu não tinha dado um beijo na vida. Porque sempre que eu ria, eu botava a mão na boca. Amiga, qual era a minha relação com os homens? A pior possível. Porque já vinha de uma história familiar, já não era paquerada, e quando eu dei o meu primeiro beijo, amiga linda, o cara saiu espalhando, o menino, lembro do nome dele, Luciano, saiu espalhando pra todo mundo que eu beijava mal. Ai, fudeu. Aí foi ruim. Vamos continuando a minha vida lá, eis que boto o aparelho, minha família arranja dinheiro, e eu começo então a paquerar, beijar aqui, 18 anos, grávida. Amiga, eu já não tinha mais rótulo, eu tinha um carimbo na testa a ferro. Ovelha negra é burra e só faz cagada na vida. Estava eu lá com a minha filha, casada agora, porque eu fui obrigada a casar. A cidade era um ovo, 8 mil habitantes, chamada Imbé, litoral do Rio Grande do Sul, que hoje deve ter 20 mil, mas tinha 8 mil. Você só tinha uma chance, você casa ou você casa. Com quem eu casei? Com um cara que, na verdade, é o espelho do meu pai. Outro cara super agressivo. Então, puta como eu tava mal resolvida na vida, né? Aguentei, amiga, 2 anos. Briga, agressão. Um dia, eu cheguei no ponto em que eu tinha certeza que não ia demorar muito, eu ia me matar. Eu cheguei nesse ponto. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu levantei, eu peguei a minha filha debaixo do braço, que eu nunca separei dela, por uma coisa muito louca que até hoje eu não consigo saber por que eu fiz isso. Eu peguei a cadeirinha da bicicleta dela, eu fiz uma mochila e eu fui até a casa da minha melhor amiga e disse: vende essa bicicleta porque eu estou indo para Santa Catarina.
Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu estava tentando salvar a minha vida. Porque era muita pressão, era muita pressão, era muita pressão, era muito problema. E eu fui para a BR-101 com uma criança de 2 anos, com uma cadeirinha de bicicleta, uma mochila, o dinheiro que era da creche, subi num caminhão, peguei 2 caminhões, tive uma super sorte, sorte mesmo, e eis Santa Catarina. As coisas aconteceram, um monte de problema financeiro. Fui virar garota de programa. Aí a vida ficou legal, amiga. Aí foi bom pra caramba. Porque daí eu saía com um monte de homem que ninguém queria. Mas pelo menos eu tava saindo com um monte de homem. Então todos aqueles caras suados, todos aqueles caras que eram feios, todos aqueles caras que ninguém queria, eu tava lá. E acredite, essa experiência pelo qual eu passei foi uma das melhores coisas da minha vida. Porque quando eu me tornei garota de programa, eu comecei a experienciar algumas coisas, conhecer pessoas, passar por experiências que são aquilo que eu chamo de cliques. Cliques na vida, sabe? O clique na vida é o seguinte, é quando você está caminhando, você nem sabe para onde você está indo, mas algo acontece, dá um clique, a luz se faz e você revê a sua vida. E você começa a entender aquilo que aconteceu com você. E você começa a refletir. E essa sequência de cliques que eu fui passando foi aquilo que foi me ajudando a construir a mulher que hoje eu sou. Então eu vou falar para você sobre esses cliques. Nem todos esses cliques meus vão servir para vocês. Muitas não vão incorporar, a verdade é para cada um. Mas alguns desses cliques podem, fazer você... É verdade! Primeira coisa, uma vez, logo que eu comecei a trabalhar como garota, eu tinha muitos processos de autoculpa. Porque assim, eu tinha uma necessidade financeira, mas ao mesmo tempo eu ficava imaginando que Deus ia me condenar e que se existisse reencarnação, eu ia ser a mais chifrada na outra reencarnação. E eu passava por muitos processos de autoculpa de que um dia eu iria ir para o inferno. E um dia, um cliente meu, após eu fazer uma piada, que não era uma piada, ele sentiu, ele me disse uma coisa, e aquilo foi um clique que acabou com os meus processos de autoculpa. Aqueles processos de autoculpa divinos de quando a gente faz alguma coisa de errado. E amiga, eu tô cheia de aluna minha que vive dentro desses processos com medo das coisas, com medo de ter errado, e com medo de não agradar a Deus, e com medo de fazer a coisa, e com medo de ir ao inferno, e com medo de... Esse cliente olhou para mim e disse o seguinte, você tem filho? Óbvio que eu tinha visto uma cicatriz. Você tem filho? Eu falei que sim. E ele me disse, quando sua filha, né, começou a caminhar, ela caía. Eu falei, caía. Você batia nela? Eu falei, não. Quando a tua filha tentava caminhar, caía, tropeçava, tentava caminhar e caía, você chicoteava ela? Eu falei, não. Você deixaria de amar a tua filha porque ela cai toda vez que ela tenta levantar? Eu falei, não. E você botaria ela no fogo do inferno porque de repente a sua filha não andou no tempo que você achou que ela deveria andar e não seguiu a regra do caminhar? Eu falei, não. Ele falou, então por que você está com medo? E por que você está passando por isso? Todos esses pensamentos? Porque eu falei para ele que eu tinha medo de ir para o inferno, né? Pela minha profissão. Se na concepção de Deus, se você não mata um filho seu filho não acerta da primeira vez, por que você acha que Deus, sendo muito mais superior a qualquer um de nós, vai fazer isso com você? Relaxa, relaxa. Porque Deus é muito mais light do que você pensa.
E eu comecei a incorporar aquilo. É verdade. Peraí, eu posso errar. Não tem problema. E eu comecei a entender que tudo bem. Está tudo bem. E um outro processo que eu comecei a passar era o seguinte. Depois que eu vim parar para cá, eu senti uma necessidade de estudar. E aí eu fui fazer vestibular. E aí eu passei. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Peraí. Se eu passei no vestibular, eu não sou burra. E aí veio um outro clique. Aquilo que disseram sobre você, no seu passado, pode ser a sua tia amargurada, pode ser a sua mãe, no momento de infelicidade que ela estava mal resolvida com ela, pode ter sido seu pai, pode ter sido o bullying dos seus colegas. Aquilo não dizia nada sobre você. Aquilo dizia sobre o estado emocional dessas pessoas. Aquilo não é uma verdade. Você apenas incorporou como uma verdade porque aquelas pessoas representavam um papel de autoridade na sua vida. E agora que você é uma mulher adulta, você precisa desautorizar essas pessoas da sua vida, para que você seja a autoridade máxima que há em você. Porque você é não o que os outros dizem que você é. Você é pura e unicamente aquilo que você pensa a teu respeito. Tava, mas, meu Deus, isso não é uma coisa fácil, porque afinal de contas, eu fui, desde pequeno, passei por um trauma em que sempre foi repetido tal coisa sobre mim, sempre foi dado um rótulo e anos se seguiram. Como que eu vou desempoderar da noite pro dia essas pessoas? E aí, amiga, vem um outro clique com o passar do tempo que me ensinou como que a gente desempodera essas frases, esses rótulos e esses pensamentos. É justamente você reafirmando dia após dia exatamente o contrário sobre você. Você tem que afirmar para você que você é poderosa, que você é maravilhosa, que você é inteligente, que você é linda, que você é guerreira, que você é batalhadora. Eu sou prova real de que isso funciona. Como, Van? Como é que foi? Foi sem querer. Foi muito sem querer. Pensa o seguinte. Primeiro programa da minha vida. Desesperada por dinheiro. Né? Me lembro que foi R$80. Eu pagava a luz e sobrava. O que eu ali não tinha autoestima, eu não estava autoconfiante, eu estava tremendo na base. E nas primeiras vezes eu estava muito com medo do que iam achar de mim, se eu seria autossuficiente. E aos poucos eu fui percebendo que isso não acontecia mais comigo. E eu comecei a refletir. Por quê? Eu demorei para refletir. Demorei para chegar à conclusão. Acontece o seguinte, pensa só, amiga. Eu tinha uma frase que todo cliente que me ligava, eu dizia exatamente aquilo. Linda, maravilhosa, universitária, tenho 24 anos, muito gostosa. Outro cliente. Linda, maravilhosa, universitária, tenho 24 anos e sou muito gostosa. Eu tinha anúncio no diarinho, no jornal. Amiga, eu vou te dizer que aquele negócio funcionava. Porque era uma média de 100 homens ligando por dia. Eu não saía com 100 homens, porque tinha muita gente que ligava só para ouvir a conversa. Mas eu repetia 100 vezes aquilo. Amiga, eu me tornei uma universitária. Eu comecei a achar que eu era linda. Eu comecei a achar que eu era gostosa. Só que depois eu tinha não só um celular. Eu tinha 2 celulares. E eu repetia o mesmo texto. E chegou ao ponto absurdo. Porque eu era louca por trabalho. Imagina. Pela primeira vez na minha vida eu estava tendo dinheiro, eu estava tendo liberdade. Estavam me chamando de gostosa para cima e para baixo. Eu tinha 8 celulares. Eu mal dormia, eu trabalhava, porque eu descobri que aquilo dava dinheiro, do tipo,
No anúncio eu era Mari, na outra eu era Marise, na outra eu era Luana, na outra eu era Marise e Sabrina, na outra eu era Marise e suas amigas, na outra eu tinha cada um desses perfis. Então, olha o quanto eu não fiz afirmações para mim. Amiga, clique para sua vida. Finja ser, até que isso se torna a tua verdade e você te imbui disso e você passa a ser isso. Não tem problema se agora você não acredita. Começa a dizer para você. Esses dias eu estava vendo um vídeo antigo lá de casa, né? E eu tinha um espelho, eu falei, nossa, caramba, esse espelho ali, o espelho escrito em lilás, linda, poderosa. Isso, de verdade, funciona. Uma outra coisa que foi um clique na minha vida e que eu aprendi, porque, afinal de contas, a rotatividade nesse corpo foi grande. Incorpora algo na sua vida. Todo e qualquer homem, ele é substituível. Ele é substituível. Insubstituível é somente você. Miga, quantas vezes eu me apaixonei? Era mais ou menos assim. Me apaixonava pelo João, né? Aí eu achava que o João é o amor da minha vida, meu Deus, é agora. Se o João se for, eu vou morrer. Aí o João se vai, né? Eu choro. E aí eu conheço o Paulo. E aí eu acho que, uau, Paulo é tudo na minha vida. Que João? Aquele João era uma bosta lá. O que eu queria com aquele João? E aí eu acho que o João é a coisa mais maravilhosa do mundo e que não há homem melhor do que o João. Até que um dia o João parte. E eu fico triste e conheço o Raul. E aí eu decido que o Raul é que é o cara. Quantas vezes você não passou por isso na sua vida? Quantas vezes, amiga? Deixa eu te dizer uma coisa. Chega de dar poder para um homem. Ele só tem poder na sua vida porque você empodera este cara. Porque você pega o teu poder e joga esse poder para ele. Acreditando que ele é maior que você. Acreditando que ele é a sua salvação. Acreditando, amiga, numa coisa chamada script. E aí eu tive um outro clique. Pá! Esse clique, amigas, não foi assim um atrás do outro, tão bonitinho. Esse clique foi uma caminhada de muitos anos aí, né? Um outro clique. E o outro clique se chamava scripts. Não é preciso seguir scripts. E a gente é doente, a gente é louca. Por quê? Porque a gente monta um filme. Cada uma de nós escolheu um filme para nossa vida. E a gente acredita que a gente só vai ser feliz se a gente cumprir aquele roteiro. Liberte-se dos seus scripts. Sabe por quê? Porque o script nunca dá certo, amiga linda. A gente faz um script muito redondinho, um script muito bonitinho, um script muito perfeitinho, só que a vida tem trocentas mil variantes. Todo mundo aqui tem um script de que vai crescer, um dia encontrará o seu grande amor, e aí você estudará, um dia fará faculdade, e aí cada um estará se formando, vocês estarão namorando, existirá fidelidade entre vocês, e vocês vão se casar depois que concluírem a faculdade. E aí depois que vocês concluírem a faculdade, vocês vão trabalhar, vocês vão juntos comprar uma casa, e depois vocês terão 2 filhos, porque perfeito é ter um menino e ter uma menina. E aí você escolhe inclusive o tipo de cachorro que você vai ter para sua vida, né? Porque para a vida ser perfeita tem que ser o cachorro. E determina que você ainda por cima tem que ter filho na idade ideal. Miga, filho vem quando a gente menos espera. Isso é verdade. Me programei. Poucas vezes na sua vida você vai conhecer um script desse.
Os scripts são irreais. Só que os scripts tiram o teu poder, amiga. Porque você se condiciona a passar por aquilo para só então ser feliz. Não! Você vai determinar para você, e essa é uma determinação, que você será feliz, independente do script. Você será feliz, independente ou não da presença de um homem. E aí eis que eu descubro uma outra coisa na vida que é mais um clique que me ajudou a me libertar. Amiga, e cada vez que esses cliques apareceram, eu fui ficando mais leve. Eu fui ficando mais empoderada. Eu fui me sentindo mais forte. O outro clique é: o mundo não é um lugar justo. Não é. E está tudo bem. A gente está aqui. Namora, amiga. Tem gente que está numa situação muito ruim. Tem gente que é boa, pessoa boa, só se fode. Verdade. Tem gente que é ruim, pessoa só se dá bem. E vai continuar se dar bem. Muitas vezes, desculpa se eu estou aí destruindo o pensamento de alguém, mas muitas vezes a gente diz, não, mas depois da sofrimento vem a bonância. Não, amiga, mas você está sofrendo agora, mas no futuro será melhor, porque vai vir a recompensa do céu. Balela. Não é assim, não é assim. Amiga, agora, o que você pode fazer em relação a isso? Deixa eu te contar um negócio que me aconteceu e por que eu cheguei nessa conclusão e o que eu deveria fazer para encarar isso, esse pensamento, de uma forma positiva. Eu gostaria que vocês aí, todo mundo passou por alguma situação de injustiça na vida. Mas eu gostaria que você pensasse agora na sua injustiça, naquele lugar, que puta que pariu, como é que aquele negócio aconteceu comigo, eu nem mereço. Pensa. Eu vou te contar. Uma situação de injustiça que me revoltou por muito tempo. E que só parei de me revoltar com essa injustiça o dia que é essa a saída. Há muitos anos atrás, tá? Eu estava no lançamento do meu primeiro livro, no Diário de Marise. Um fotógrafo foi na livraria, tirou foto do lançamento, me deu de presente, mandou para o meu e-mail aquelas fotos e ainda me disse no e-mail que eu poderia publicar sem os créditos autorais. Amiga, eu nem sabia o que era aquilo de créditos autorais de fotografia. Era no tempo do Orkut. Eu fiquei bem feliz, peguei aquelas fotos e publiquei no Orkut. O cara tentou ter um lance comigo. Eu não quis. Estou na minha casa, me chegam 4 processos. Naquela época, cada processo o cara pedia R$5.000 de indenização por cada foto. E ele não juntou tudo num único processo. Ele juntou cada foto publicada no Orkut, eu publiquei 4, ele pedia R$5.000. Eu tinha acabado de comprar o meu apartamento, eu me lembro que eu tinha pago R$78.000. Então, aquelas 4 fotos eram um quarto do meu apartamento. E eu fui parar na justiça. Quando eu cheguei na justiça, o cara criou uma fantasia de eu tinha iludido ele por amor. Eu não tinha feito aquilo. E eu estava diante de uma juíza extremamente preconceituosa que eu tentei me defender e ela não deixou eu falar. Amiga, é o absurdo, mas na audiência seguinte, porque o negócio é o seguinte, se eram 4 processos, significa que eu fui 4 audiências de conciliação e 4 audiências para julgar o processo mesmo, né? Numa delas, ele me pede em casamento. A juíza olha pra mim e diz, você pode responder. Eu achei aquilo um absurdo, tipo, cara, você tá vendo que o cara não tem nada a ver, não tem danos morais nenhum? O mais absurdo ainda foi que no seguinte, ele faz uma proposta de acordo. Se eu aceitasse sair com ele anulava o processo.
A minha advogada ficou pasma. O que a juíza fez? Nada. O que ela estava fazendo, na verdade? Ela estava julgando a minha condição de ex-garota de programa e anulando qualquer outro, porque era a mente preconceituosa dela. Enfim, carimbou. Vai pagar, vai pagar, vai pagar e vai pagar. Meu apartamento com o tempo penhorado, e quando eu consegui despenhorar o apartamento, foi o carro, e minha filha tive que tirar de Balneário Camboriú, porque o cara era louco, perseguia e tudo e tal. Pensa o tantão de raiva que eu não passei. Quantas vezes eu não me revirei na minha cama pensando sobre a injustiça do que aconteceu? E eu tentava me perguntar o porquê. Amiga, a bem verdade, tá, é que independente da injustiça que te aconteceu, alguns porquês vão ficar sem porquê. E você precisa se libertar da necessidade de entender esses porquês. Larga a mão. Outra, não lute para tentar o reconhecimento do erro da pessoa. Muitas pessoas não vão reconhecer. E se você perder o seu tempo para tentar reconhecer, você vai acabar como eu, que estava mal e mal e mal. Um dia eu cansei, porque, cara, eu não conseguia dormir. E eu tomei uma decisão. E foi uma decisão de empoderamento. E se vocês quiserem tomar essa decisão, eu vou dizer que vocês vão ser muito felizes. Eu decidi que todas as vezes que aquele pensamento de revolta viesse até mim, eu ia automaticamente trocar aquele pensamento por um pensamento dos projetos da minha vida. Então eu pensava o seguinte: gente, eu perdi um dinheiro, que droga. Não, eu terei um apartamento muito melhor. Eu vou trabalhar e nada disso que me aconteceu no futuro vai representar qualquer coisa. Amiga, a gente não tem controle sobre o que a gente está sentindo, mas a gente tem controle sobre a atitude que a gente toma mediante isso. Então você precisa se empoderar e dizer: não, vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou coordenar os meus pensamentos. Porque coordenar os teus pensamentos é a tua salvação. Nas primeiras vezes, amigo, deixa eu te dizer, é um pouquinho difícil. Mas depois você vai treinando e você vai conseguindo. E eu descobri que cada vez que eu pensava num projeto de vida, num projeto de vida, num projeto de vida, num projeto de vida, eu esquecia aquela dor que eu passei. Amiga, todos nós, de alguma forma, passamos pela injustiça na vida. Nem sempre a gente vai ser recompensado. E isso é uma outra coisa que eu decidi na minha vida. E para mim, me fez bem. Eu desempoderei Deus. Desempoderei. E me empoderei. Eu tirei dele qualquer responsabilidade de me ajudar. Eu tirei dele qualquer responsabilidade de me trazer o benefício após um malefício. Eu passei a não esperar mais que a vida ou que o divino me trouxesse o homem perfeito. Não. Eu decidi que eu ia passar a escolher. Porque eu também percebi que todas aquelas pessoas que empoderavam Deus, e isso é diferente de você acreditar ou não. O empoderar significa que você passa toda a responsabilidade de todas as escolhas para ele. Eram pessoas que não estavam indo muito bem. E eu comprovei isso anos mais tarde, num negócio chamado Clube da Mulher Magnética, que é onde eu atendo as meninas online. Todas aquelas mulheres que elas empoderavam demais a sua fé acima delas, elas tinham mais dificuldade de acertar o caminho. Elas tinham mais problemas de autoestima. E aí, amiga, eu tive um outro clique na vida. A nossa educação nos ensina uma coisa chamada humildade. A gente é trabalhado para isso desde que a gente é pequeno, né? A gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser humilde. E muitas mulheres, eu percebia que eu dizia: nossa, amiga, você é linda, você tá linda. E a mulher dizia: ai, imagina, são seus olhos. Ai, não, nada a ver.
A gente é condenado se a gente valida a nós mesmos, não? Quando alguém diz assim, nossa, eu sou linda. Nossa, essa pessoa é arrogante. Meu Deus, essa pessoa se acha. Miga, melhor coisa do mundo é você se achar. É ótimo. Vai por mim. E não tenho o menor problema com isso. Isso é apenas uma construção que foi colocada dentro de você desde que você era pequena. Quer saber de uma coisa? O orgulho é ótimo, o orgulho faz bem, e o orgulho não te torna uma pessoa má. O orgulho é uma coisa natural e boa. Se você for ver bem, a expressão de orgulho é algo da natureza. Quando um macaco vence uma luta, ele faz assim com os braços, cara, é reino animal. Quando um corredor está correndo e ele passa a faixa, instintivamente o que ele faz? Ele se abre para o mundo, ele se abre o peito e ele passa a faixa. Foi observado que corredores deficientes visuais faziam exatamente a mesma coisa. Ou seja, isso é da natureza humana. Você não precisa aniquilar, você não precisa. Ego também é uma coisa boa. Amiga, o teu ego te constrói. O teu ego te salva. Você não tem que aniquilar o seu ego. Não. E quando você trabalha essa tua postura de orgulho, de satisfação pela pessoa que você é, quando você está convicta e quando você está segura disso e quando você não tem medo da reprovação e do olhar das outras pessoas, eu te juro, as pessoas te empoderam. Independente de você estar usando um sapato de salto alto, independente de você estar com maquiagem, independente de você estar dentro daquele conceito de empoderamento, que muitas vezes a gente pensa que aquilo é o poder. Geralmente quando eu peço uma mulher, nossa, pensa aí numa mulher poderosa, como é que é ela? Imagina uma mulher alta, magra, vestido vermelho, um cabelo maravilhoso. Isso é o que está no nosso imaginário. Mas eu te garanto, amiga, que isso não é o mais importante. Isso é bom. Isso não tem um menor problema com beleza, com estética, nenhum problema com fama, com riqueza, nada disso. Todos esses poderes são muito bons. Mas se você estiver imbuída de um poder mais original, de um poder dentro de você, de uma convicção de quem você é, e da forma como você se coloca no mundo, então, amiga linda, deixa eu te falar, que quando você colocar um batom, tudo isso será um complemento extremamente interessante. Alguém de vocês já ouviu falar de uma mulher chamada Alice Sommer? Não. Alice Sommer, ela morreu no ano passado, em janeiro, aos 110 anos de idade. Ela era a mulher a sobrevivente mais antiga, viva, de mais idade, o que eu quero dizer, é dos campos de concentração. Ela passou 2 anos em Auschwitz, né? E aí ela lançou um livro chamado Um Século de Sabedoria, que tem tradução aqui para o Brasil. Eu não li, mas tem esse livro. Mas eu estava lendo uma entrevista dela e eu achei aquilo muito interessante, amiga. Porque o jornalista perguntou um negócio para ela. Alice, você, franzina, seu marido, você e seu filho, judeus, foram para Auschwitz. Você é debilitada fisicamente. Você saiu viva de lá. Seu marido não. 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. Homens mais fortes. O que aconteceu com você? Qual é o segredo? Qual é essa força? E a resposta dela, amiga, diz muito. Ela falou o seguinte: acontece que aquelas pessoas que estavam lá, elas já tinham perdido as suas casas, elas já tinham perdido seus maridos, já tinham perdido seus parentes, elas já tinham perdido seus empregos. Ou seja, tudo aquilo que era extremamente importante para elas estava fora delas.
fora do controle delas. Então, elas irem era apenas uma consequência. A estrutura já tinha partido. Só que eu não. Eu estava agarrada no meu sonho, no meu projeto de vida pessoal. Eu queria sair viva de Auschwitz e ensinar crianças a tocar piano. E foi nisso que eu me agarrei. E foi por isso que eu saí viva de lá. E até os 110 anos de idade, dias antes de se internar, ela tocou o piano todos os dias por pelo menos 3 horas por dia. E ela teve a escola dela de crianças. Amiga, se você deseja de verdade ser uma mulher poderosa, tenha os objetivos em você e os objetivos na sua vida. Jamais tenha um objetivo num homem. Homem é uma coisa muito boa para complementar uma felicidade que já existe em você. Mas se você botar a sua felicidade naquele script do casamento, o dia que o homem partir, a sua felicidade parte junto. Tem 2 mulheres que eu gosto de fazer uma comparação interessante, que é 2 mulheres que nós consideramos mulheres poderosas. Uma delas é uma mulher verdadeiramente poderosa e a outra é uma mulher poderosa. Já explico por que esse poderosa entre. Uma delas é a Cleópatra, verdadeiramente poderosa. E a outra é a Marilyn Monroe, verdadeiramente poderosa. Onde estava centrada o poder da Marilyn Monroe? No batom, na imagem, no vestido e na necessidade da aprovação do mundo. Coisas que estão fora do controle dela. Amiga, bem da verdade é que a Marilyn, ela não suportaria envelhecer. Ela não suportaria o passar dos anos. O destino dela, pelo estado emocional dela, era um dia se matar. Cleópatra, apesar de ter morrido com 39 anos, se não me engano, ela teria chego aos 90 anos sendo uma mulher verdadeiramente poderosa. Porque toda a estrutura dela não estava nos homens que ela conquistou, não estava no império dela, estava na crença dela em relação a ela. Eu li bastante coisa sobre a Cleópatra, sobre a história dela, vi documentários, eu sou fascinada e eu falo com toda a convicção para vocês a respeito dessa mentalidade dela. E também isso explica o porquê que ela foi tão sedutora e por que ela conseguiu seduzir tanto Marco Antônio quanto Júlio César. Ela estava tão convicta dela que ela acreditava piamente que ela era uma deusa. A Marilyn não. Então, amigas lindas, se vocês quiserem ser poderosas, redescubram quem vocês são. Porque não existe nenhuma mulher sobre a face da terra que não seja poderosa. Ela apenas não se lembra disso. Como assim, Ivan? A questão, amiga, é que você nasceu corajosa, você nasceu poderosa, você nasceu com uma autoestima do cão, amiga. Você nasceu audaciosa. Amiga, todo bebê engatinha sem medo algum. Não existe bebê que tenha problema de autoestima. Todo bebê quer viver. Todo bebê é audacioso e extremamente corajoso. Só que os condicionamentos do mundo vão fazendo você esquecer disso. E você passa a acreditar que você é aquilo que os outros dizem. Autoestima, baixa estima, não é genético. Você aprende.
E se você aprende, você pode desaprender. Timidez, você aprende. E se você aprendeu, você pode desaprender. E aí, amiga, você tem que estar aberta para essa transformação. E você tem que estar se amparando todos os dias dentro de uma crença. A crença de que você tem um compromisso contigo mesma, de que todos os dias você está disposta a ser a versão melhorada de ti mesma e que você vai fazer tudo que tiver ao teu alcance para conseguir isso. E isso significa que você não vai mais viver no piloto automático, vivendo a vida, mas que você vai buscar uma coisa chamada autoconhecimento, aonde você vai começar a analisar a sua vida, a sua história, e a entender por que é que você está da forma como você está agora. Você não é assim, você está assim. A sua essência é muito mais poderosa. E aí, amiga, quando você lembrar de tudo isso, e quando você fortificar tudo isso que há em você, então todas aquelas coisas que você vai usar na sua vida para melhorar serão um enfeite a mais, serão um complemento, porque a coisa mais importante do mundo é aquele poder, não o poder estético, mas aquele poder seu, de dentro de você. Se enfeite com tudo aquilo que existe, se enfeite com batom vermelho, mas só de impacto nada se sustenta. Você precisa da tua estrutura reforçada. E tudo ficará bem, tudo ficará muito bem. E você muda, mas você muda não só porque o batom existe, mas porque você juntou o batom com aquilo que você verdadeiramente é. Amiga linda, essa foi uma conversa sobre o poder feminino, o verdadeiro poder feminino. E eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para a transformação e para a melhoria da vida de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de eu ter podido falar para vocês. E aí, amiga linda, gostou da dica? Essa dica é apenas uma entre milhares de dicas que você vai aprender na Escola da Mulher Magnética. Na escola, amiga, você terá acesso perpétuo, sim, acesso ao curso para sempre. Todos os meus cursos estão na Escola da Mulher Magnética. Amiga, são mais de 500 videoaulas e audioaulas, com mais de 180 horas de duração. E a parcela para você participar é fantástica. Amiga, são menos de R$100 por mês para você mudar a sua vida. E na escola você vai aprender, sabe o quê? A controlar a sua ansiedade, a tomar as rédeas das suas emoções e a turbinar a tua autoestima para deixar de ser aquela mulher repelente e, enfim, com isso se tornar uma mulher magnética. Mas não só isso, amiga, porque na Escola da Mulher Magnética você vai aprender como conquistar e reconquistar os homens para mantê-los ali, ó, aos teus pés. E atenção! As vagas na Escola da Mulher Magnética, elas são disputadíssimas e só estarão disponíveis por tempo limitado. E amiga, assim que você realizar a sua compra, fica de olho porque vai surgir na tela para você, em vídeo, a opção de você entrar para o Clube da Mulher Magnética e você então poderá falar diretamente comigo, me contar a sua história e eu vou te dar os meus melhores conselhos. Vou ser, amiga linda, sua coach particular. Então o que você precisa fazer? Clicar no link ou no botão aqui embaixo desse vídeo e inscreva-se enquanto ainda houver vagas. Você não corre risco algum. Se por acaso você não gostar da escola, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E o que é que você está esperando? Vai, clica no botão aqui embaixo, no link, e nós nos vemos, amiga linda, do outro lado, aqui.